Amados, e aí? Estamos falando aqui do pendurado. Estamos falando aqui de uma fase, de uma etapa na jornada espiritual onde o ego entende que a própria vontade, por mais que seja genuína, não necessariamente trará progresso a ele. Uma vez eu tive contato com uma mulher aonde em sua leitura saiu o arcano do pendurado. Ali ela enfrentava uma situação onde ela precisava esperar a venda de um apartamento, por exemplo. Ela estava literalmente numa situação pendurada. Então, o pendurado na vida dela, como forma de ilustração aqui, representava que a situação não estava no controle dela para que fosse resolvida. Dependia do comprador aparecer, por exemplo, e aceitar a proposta. Muitas vezes a gente pode se colocar em situações nas nossas vidas onde a gente quer um resultado para aquele determinado tema, para que a gente possa sentir que a vida está fluindo novamente. Enquanto isso, existem outras áreas da vida que podem nos chamar a atenção, mas a gente continua ali focado justamente no que está impedido de fluir, sendo que não depende de nós. Essa seria uma forma da gente entender o pendurado. Mas, afinal, qual seria o papel do ego diante do pendurado como conexão dos quatro elementos? Começamos pelo Três de Paus, por exemplo. O Três de Paus foi nomeado na nossa jornada como decisão. Aqui nós encontramos o elemento fogo. O elemento fogo é aquele que representa a nossa vontade, a nossa vitalidade, a nossa própria identidade. A decisão ela é importante, afinal a gente tem metas para a nossa vida, a gente busca resultados para as nossas ações, mas a decisão aqui do Três de Paus conectada com o pendurado nos lembra que simplesmente decidir por algo, simplesmente ter certeza do que a gente quer para a nossa vida, diante das outras possibilidades, diante das outras opções, não necessariamente garante o movimento. Então o ego junto do elemento fogo decide, mas ele percebe que não apenas a decisão e a boa vontade e a fé dele vai fazer com que tudo aconteça. Ele vai se ver, por vezes, como pendurado. Então aqui o pendurado pede ao ego o sacrifício do resultado garantido. Não necessariamente porque ele decidiu que ele terá garantias daquilo. Então a gente entende que o ego precisa da postura dele, ao mesmo tempo que ele precisa entregar que nem tudo está em suas mãos. A gente fortalece o ego a partir do posicionamento que a gente tem na vida, mas não necessariamente esse posicionamento vai nos garantir tudo, mesmo que ele seja extremamente importante. A gente vai entendendo ego e espiritualidade. Os dois vão trabalhando juntos. Quando nós encontramos o Três de Copas, nós o nomeamos como comunhão. O Três de Copas nos lembra que os nossos encontros com outras pessoas, com grupos, com amigos, onde envolve-se mais de duas pessoas além de nós, nos traz um campo sempre novo, uma configuração sempre nova. E essa configuração não depende simplesmente de nós como centros de tudo. Então o Três de Copas junto ao pendurado nos lembra que, se nós nos retirarmos de uma situação, de um campo, do encontro com outras pessoas, tudo continuará fluindo da mesma forma. Então o pendurado pede como sacrifício do elemento água a ideia de que nós somos centrais emocionalmente na vida das pessoas. Então, com o Três de Copas, a gente aprende a suspender parte da nossa perspectiva em relação ao outro, em relação a alguma situação, em relação ao que a gente vive, justamente porque o outro terá uma visão diferente, o outro poderá nos trazer outra perspectiva, outra visão. Isso tudo representa também um toque da alma para que o ego saia apenas de si mesmo e aprenda a ampliar a própria visão. O Três de Ouros nós chamamos de fundação, a necessidade da mão de obra,
a necessidade da mão na massa. A fundação no 3 de ouros vai representar que, à medida que a gente caminha pela vida, no nosso trabalho, na nossa função, a gente está lapidando o nosso ser. A gente está, de alguma forma, nos aprimorando. Mas o pendurado conectado ao 3 de ouros nos lembra que toda essa fundação, esse movimento, o trabalho que a gente exerce hoje, a função que a gente exerce hoje, por mais que nos seja uma forma de lapidação, ela não necessariamente nos garante algo definitivo. Ela não necessariamente nos garante uma forma definitiva. A fundação do 3 de ouros tem mais a ver com a gente aprender a sacrificar a ideia de que a gente não saberá exatamente como a gente estará vivendo a partir do passar do tempo. Mesmo que a gente planeje, mesmo que a gente trabalhe, quem garante que daqui a um ano tudo estará de acordo com o nosso planejamento? Nem sempre. Pode ser que sim, pode ser que não. E quantas situações nós poderemos passar nesse um ano, por exemplo, considerando o elemento terra como tempo, como lentidão? O quanto a gente poderá passar por tempos interiores, qualitativos, extremos, onde esse um ano pode parecer que vivemos, na verdade, 10 anos. E tudo isso fará parte da nossa fundação. Não uma fundação final, mas uma fundação que nos trará cada vez mais a capacidade de fluir com a vida, onde a gente faz a nossa parte, mas a gente não garante resultados para tudo. Já o Três de Espadas nós o chamamos de desilusão. No Três de Espadas nós encontramos justamente os momentos onde a gente se depara que o que a gente gostaria que acontecesse não necessariamente acontece. Pelo menos não da forma como estava idealizada na nossa mente. O pendurado ele mostra justamente ao ego, a partir da conexão com a mente, no elemento ar, que muitas vezes o sacrifício da nossa imagem pessoal, da nossa imagem mental, da nossa visão, será necessário. Não porque estamos sendo castigados, mas porque a fonte divina, ela tem uma sabedoria da qual nem sempre a gente alcança, mas que quer nos alcançar. Então a gente poderá passar por esses sacrifícios, essas desilusões, porque o nosso caminho assim estará sendo mais concreto, mais realista. O ideal ele pode se perder, mas assim a gente consegue definir e enxergar a realidade com mais concretude. E nem sempre quando a gente passa pelas desilusões, a gente conseguirá assimilar tudo aquilo rapidamente. Mais uma vez o pendurado aparece. Às vezes, diante de uma desilusão, de uma decepção, a gente precisará de um tempo interno maior. Aqueles dias de desilusão, de decepção, eles podem ser extremamente longos, onde a nossa vida parece se concentrar naquela tristeza, naquela dor no coração. Então a gente precisa dessa suspensão até que algo novo surja. Seja um sentimento de libertação, de alívio, de tranquilidade, de aceitação. Tudo isso enquanto o ego é suspenso no que foi chamado aqui de Kairos, como o tempo da alma. Então o pendurado ele representa os 4 elementos e a frustração que a gente encontra diante deles. O fogo que decide que quer agir, observa que existe uma força maior que impede o seu movimento de acontecer como ele gostaria. A terra que, por mais que trabalhe, não garante resultado. Quantas vezes a gente poderá empregar esforço, tempo, dinheiro numa direção, num plano, num projeto e não necessariamente encontrar o resultado que a gente gostaria? Aqui a gente vai entendendo como a espiritualidade funciona, onde nem sempre o ego será agradado, mas não quer dizer que ele não seja lapidado durante essas frustrações. A frustração do elemento ar é entender que os nossos ideais mentais, eles nem sempre são realizáveis. A gente se desilude, a gente se decepciona por várias vezes durante a nossa vida.
E tudo isso de alguma forma nos fortalece também, mesmo que pela dor, inevitavelmente. A frustração do elemento água já vai representar que a gente pode até se compartilhar com outras pessoas, a gente comunga com outras pessoas, mas não necessariamente a gente é completamente indispensável numa situação. A vida do outro continua igualmente, mesmo na nossa ausência. Isso de alguma forma mostra ao ego que ele é uma parte, uma célula de um grande corpo, e esse grande corpo está de alguma forma renovando as próprias células diariamente, assim como o nosso próprio corpo humano. O pendurado muitas vezes nos colocará diante de situações onde, mesmo diante da insatisfação, a gente tem algo a aprender, mesmo que não seja da nossa forma. Esse é um arcano que representa fortemente o sacrifício do ego. Não no sentido de que ele vai entregar-se completamente ao sagrado. É o momento onde ele começa a equilibrar a própria vontade com a vontade divina. Vamos embora.